Eu acabei de ter a experiência com Deus mais bizarra que eu já tive em toda a minha vida. Foi a mais nítida e literalmente aprender a ouvir a voz de Deus mudou minha vida por completo. E olha o que aconteceu, cara. Inclusive tem a ver com esse livro que eu tô na mão aqui agora. Eu tava aqui na minha empresa e aqui trabalha muitas pessoas comigo, quase 20 pessoas. E há muito tempo atrás eu ajudei um cara, né? Tipo, eu troquei uma ideia com ele, eu entreguei o meu tempo, o meu conhecimento ali, falei de Deus pra ele há muito tempo atrás mesmo, tem quase um ano. E esse cara se converteu também. E aí ele foi e falou que ia mandar um presente pra mim e eu simplesmente esqueci desse presente. Não sabia que dia que ia chegar, até que ele me mandou uma mensagem falando que o presente, perguntou se o presente já tinha chegado. Aí eu falei assim, pô, mano, não sei se chegou, será que aconteceu alguma coisa no correio e tal? Aí ele falou assim, nossa, tem muito tempo que eu mandei e tal. E aí eu esqueci disso de novo. E aí, hoje eu tava aqui na empresa e muita gente falando comigo algumas coisas que me fariam tomar decisões ali e tal. Muita gente falando ao mesmo tempo, muita gente pensando ali e tal. E aí eu comecei a ficar confuso. Fiquei confuso. E eu falei, cara, eu preciso respirar, eu preciso pensar. E eu tava tentando fazer uma tarefa que eu não conseguia começar ela porque eu tava em dúvida devido a tantas vozes. E aí eu falei, pô, vou lá embaixo na lanchonete e vou comer alguma coisa. Desci e pedi um café e um misto. E aí eu ia embora, eu ia subir de novo pro escritório. Só que aí do nada eu falei, pô, aqui tá silêncio, não tem quase ninguém aqui. Vou ficar aqui mesmo. Fui, peguei o café, pedi uma colaboradora minha que chama Rayane, falei assim, ô Rayane, pega um fone aí pra mim, por favor. Peguei, desceu com o fone, que aí eu fui, falei assim, pega um fone aí pra mim que eu vou refletir aqui embaixo. E aí eu desci, ela desceu na verdade, né, me entregou o fone. E eu comecei, na hora que eu peguei o café, eu tava vendo um Reels. E nesse Reels tava assim, ó, 25 coisas pra você fazer com Deus antes de morrer, alguma coisa assim. E aí eu fui lendo as 25 coisas, e a terceira era assim, ó, pegue um café, faça um café e convide Deus para tomar um café com você. E aí eu comecei a ler as 25 coisas e pensei assim, pô, o que eu posso fazer agora para eu não deixar para depois? E uma das coisas eu falei, pô, já tô tomando um café, já vou pegar o café aqui agora. Vou fazer essa. Cara, peguei o café e falei com Deus assim, mentalmente. Falei, Deus, senta aqui para tomar esse café comigo. E beleza. Fiquei em silêncio um tempo, comecei a orar para pensar o que eu poderia tomar de decisão, o que eu poderia fazer. E do nada eu senti a resposta. E essa resposta era completamente contrária do que tudo que a gente estava pensando, tudo que a gente estava planejando. E não tô falando só no quesito de empresa não, tá, gente? Tô falando literalmente, esse planejamento ia envolver muita gente, enfim, só no Instagram eu tenho 300 e tantos mil seguidores. E eu pensei, pô, velho, senti a resposta aqui. E aí eu mandei mensagem pro meu sócio, mandei mensagem para um outro amigo meu e falei com a Rayane, não, velho, acho que eu senti a resposta aqui no coração agora, eu senti a resposta aqui. E aí a Rayane subiu, foi embora, fiquei lá tomando café e refletindo, será que é isso? Será que é isso? Comecei a trocar ideia com Deus. A hora que eu voltei da lanchonete e entrei no prédio, o porteiro me entregou uma caixa que tinha chegado com um presente. E aí, subi lá pro escritório e falei com o meu sócio, não, mano, eu pensei isso ali, senti que essa era uma resposta de Deus e tal. E aí, enquanto eu fui falando, eu fui abrindo a caixa. E na hora que eu abri a caixa, eu recebi um livro que chama Café com Jesus. Detalhe, olha o nome do livro, Café com Jesus. E eu literalmente convidei Deus para tomar um café comigo e eu ganho um livro que chama Café com Jesus e eu pedindo para Deus uma resposta. Beleza, fui ler a mensagem que eu recebi dentro do livro. Gustavo, parabéns pelo ser humano que você é. Sou muito grato pela sua vida. Porque você decidiu servir Jesus, você foi uma semente plantada. Dela nasceu algo que mudou toda a minha vida. Tua decisão me inspirou a servir Jesus. E hoje, eu e minha casa servimos a Ele. Deus te abençoe e prospere cada vez mais. Esse livro é uma semente na sua vida. E que o Espírito Santo fale muito contigo. Abri a página do livro, não acabou por aqui não.
A primeira página do livro aqui, o que você tem é o suficiente para que o Senhor realize o milagre da multiplicação. Multiplicar é você pegar o que você tem e multiplicar para as pessoas. E a dúvida que eu tava o tempo todo era justamente na metodologia que eu ia ensinar para multiplicar na vida das pessoas. E aqui eu tive uma resposta absurda que eu não vou falar nesse vídeo, só vai acontecer. Mas eu tenho certeza que esse vídeo aqui, no futuro, vai fazer muito sentido. Talvez já faça sentido agora para algumas pessoas, no sentido de aprender a ouvir a voz de Deus, no sentido de pedir auxílio para Deus, colocar Deus em primeiro lugar e aprender que tudo tem que ser feito na vontade dele, não na nossa. Só que para isso acontecer, a gente precisa entregar as nossas vontades para ele e colocar ele na frente e falar: Deus, se a minha vontade não for a sua, se a minha vontade não estiver conectada com a sua, tira ela do meu coração e me mostra o que o Senhor quer de mim. E aí você obedece. Então, para ouvir a voz de Deus, você precisa ficar sensível. E para ouvir a voz de Deus não é só ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus não é só ouvir um louvor. Você pode ouvir a voz de Deus de várias formas. Pode ser lendo a Bíblia, pode ser através de um louvor, pode ser através de alguém, pode ser através de uma borboletinha pousando na sua janela, pode ser através de um sonho, ou pode ser através disso aqui, que foi a resposta mais nítida que eu já recebi de Deus em toda a minha vida. Eu já tive um sonho absurdo também, mas eu acredito que nada tenha sido tão nítido igual isso aqui que aconteceu, porque eu nunca fiz isso na minha vida, de chamar Deus para tomar um café comigo. E aí eu pego um café numa lanchonete, eu chamo Deus para tomar esse café comigo, eu fico em silêncio e depois eu oro para Deus em busca de uma resposta e eu recebo um livro que chama Café com Jesus, meu irmão. Logo 1 minuto, 2 minutos depois que eu acabei, isso aqui foi uma resposta muito nítida. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O primeiro insight é esse que eu acabei de falar, e o segundo, eu acredito que você só vai entender quando o meu eu do futuro aparecer, se eu continuar conseguindo manter essa minha consistência com Deus, que em nome de Jesus eu vou dar conta. Eu não quero perder isso aqui nunca na minha vida. E se eu conseguir manter, você vai entender o segundo insight daqui a alguns meses ou anos, não sei, Deus vai saber o tempo. E é isso. Aprenda a ouvir a voz de Deus e busque, porque na Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tamo junto e bora pra cima.